Fim de semana, uma ansiedade sem motivo. Celular, scroll, vazio. Familiar? Não é pânico, é só uma consciência em voz baixa. Amanhã é segunda, a semana começa de novo e você está fazendo as contas na cabeça. Quantos ciclos ainda? Quantos anos até o calendário parar de ditar tudo? Meu nome é Manuel e quero compartilhar algo que levei mais tempo do que deveria para entender. Se aposentar em 10 anos não é uma fantasia reservada para executivos de tecnologia ou para quem teve sorte com Bitcoin. É um resultado possível que se torna real quando você para de pensar na aposentadoria como algo que acontece aos 65 anos e começa a vê-la como um limite financeiro que você pode cruzar de forma deliberada. Mas o que quase ninguém conta é isso. A maioria das pessoas nunca chega lá, não porque ganham pouco, mas porque estão construindo em direção ao objetivo errado. Pensa assim, esperar pelos 65 anos para se aposentar está errado. As pessoas presumem que precisam acumular uma grande quantia, talvez R$ 1 milhão, talvez 2. Acham que quando chegarem nesse número está feito. Então calculam quanto tempo isso vai levar no ritmo atual de poupança. Enxergam uma linha do tempo medida em décadas e aceitam silenciosamente que a liberdade pertence aos 60 anos, não aos 40. Mas essa estrutura parte de uma premissa errada desde o início. Ela assume que o objetivo é acumular, quando o objetivo real é substituir sua renda por algo que não exige a sua participação diária. E aí vem aquele momento. Você percebe que não se trata de chegar a um número grande, trata-se de criar um espaço na sua vida. Pequeno, mas completamente seu. Encontrar a diferença entre o que você ganha e o que precisa para viver. E preencher essa diferença com uma renda que chega de forma independente. Quando você enxerga o objetivo dessa forma, a linha do tempo de 10 anos para de parecer impossível e começa a parecer uma construção deliberada com uma linha de chegada que você pode realmente ver. Pensa no que acontece na vida financeira da maioria das pessoas. Poupam 10% da renda como foram ensinadas, talvez 13% se forem determinadas. O dinheiro cresce devagar. As calculadoras de aposentadoria dizem que vão estar bem aos 67. E como o resultado parece tão distante, tão abstrato, a motivação vai-se embora. Fazem exceções. Se dizem que vão levar isso a sério depois. E a linha de chegada nunca se aproxima de verdade, porque não tem convicção suficiente para continuar nela. Mas imagina alguém que pensa diferente. Não poupa apenas um percentual fixo. Calcula exatamente de quanto de renda extra precisa por mês para cobrir seus gastos. Depois descobre quanto capital isso exige e qual taxa de poupança o leva até lá em 10 anos. E de repente a aposentadoria sai do campo do vai demorar anos. Vira um valor específico em reais com uma contagem regressiva. E quando você consegue ver o objetivo com essa clareza, o comportamento muda, porque agora cada decisão ou te aproxima ou te afasta, e as trocas ficam visíveis. Esse é o limite invisível, o momento em que a aposentadoria deixa de ser um sonho distante e se torna uma equação matemática com marcos mensuráveis. Antes desse limite, você está à deriva, contribui para contas, torce para dar certo, mas não tem ideia se está no caminho certo. Depois desse limite, você está executando. Cada mês tem um propósito. Cada ano te aproxima de um resultado que você pode calcular. E essa mudança, de esperança vaga para a construção deliberada, muda tudo sobre como você enxerga dinheiro, trabalho e tempo. Deixa eu explicar o efeito psicológico que acontece quando você cruza esse limite. Antes, você opera no modo indefinido. O futuro parece cheio de ansiedade. Você sabe que precisa poupar, mas o resultado está longe demais para parecer real. As decisões são tomadas pelo que parece bom agora, porque não há um ciclo de feedback claro mostrando o custo dessas escolhas. A clareza mental é consumida pelas preocupações do presente. Contas, gastos, pressão social para acabar acompanhar os outros. O pensamento de longo prazo acontece na teoria, não na prática. Depois de entrar no modo definido, tudo fica nítido. Você não está mais poupando de forma abstrata. Está construindo em direção a uma meta de renda mensal específica. Uma compra que parecia inofensiva agora tem um custo visível. Atrasa sua chegada em 2 meses. Um aumento que antes desaparecia no inchaço do estilo de vida, agora representa 6 meses a menos na sua linha do tempo, se você redirecioná-lo completamente para investimentos. A clareza mental cresce porque o objetivo não é mais vago, é concreto. O medo e a ansiedade perdem força porque você está acompanhando um progresso calculável em direção a uma linha de chegada que se aproxima.
Agora deixa eu te mostrar como isso parece na prática, em números, porque a matemática nunca mente. Digamos que seus gastos mensais sejam de R$ 5.000. Para se aposentar, você precisa de uma renda passiva que cubra isso permanentemente. Se você montar um portfólio com retorno anual de 5% usando ações de dividendos e fundos de índice, vai precisar de aproximadamente R$ 1.440.000 investidos. R$ 1.440.000. Esse é o alvo. Não 5 milhões, não 8. R$ 1.440.000 a 5% geram R$ 72.000 por ano, ou seja, R$ 6.000 por mês. Com um pouco de economia, você se aproxima dos R$ 5.000. Agora, aqui é onde a linha do tempo de 10 anos se torna real. Digamos que você já tenha R$ 40.000 poupados. Você se compromete a investir R$ 4.000 por mês. Sim, é muito, mas é alcançável se você fizer mudanças concretas de vida. Assumindo retorno médio anual de 7% com crescimento e reinvestimento, você chega a R$ 1.440.000 em aproximadamente 16 anos. Ainda não são 10, mas o que acelera isso é o seguinte: se você aumentar as contribuições em apenas 10% à medida que sua renda cresce, redirecionando cada aumento em vez de inflar o estilo de vida, essa linha do tempo cai para 13 anos, começar com 80.000 em vez de 40.000. 12 anos. Combinar poupança consistente com crescimento de renda. Você está olhando para 10 anos. 10 anos. Uma década a partir de hoje, você pode ser financeiramente independente. É aqui que a identidade começa a surgir. Você para de ser alguém que poupa para se aposentar um dia. Você se torna alguém que está executando um plano de saída de 10 anos. A disciplina para de parecer privação. Parece planejamento inteligente. A satisfação adiada não é sacrifício. É alocação estratégica de recursos. Você não está obcecado com dinheiro. Está obcecado com compressão de tempo. Cada decisão passa por uma única pergunta. Isso me ajuda a chegar na linha de chegada ou me afasta? As oportunidades começam a ocupar o lugar das limitações. Uma mudança de carreira para algo com salário menor, mas mais significativo. Antes parecia financeiramente irresponsável. Agora é um cálculo. Minha renda passiva cobre a diferença? Se você estiver 7 anos dentro do plano e já receber R$ 2.500 mensais em dividendos, essa mudança de carreira de repente se torna controlável. Uma perda de emprego repentina antes causava pânico. Agora é uma interrupção com um amortecedor, porque a renda dos investimentos continua chegando independentemente. Os mesmos eventos de vida, com um peso emocional completamente diferente. Mas vamos ser diretos sobre uma coisa. A alavancagem nesse plano de 10 anos não vem de pular café ou cortar pequenos gastos do dia a dia. Vem das grandes decisões inteligentes que a maioria das pessoas toma uma vez e vive por anos sem questionar. Onde você mora? O que você dirige? Como você define conforto e sucesso de formas visíveis? Pensa na moradia. 2 pessoas ganham R$ 120.000 por ano. Uma aluga um apartamento por R$ 3.000 mensais porque é bonito, conveniente, adequado para o seu nível de renda. A outra escolhe um lugar por R$ 2.000 e investe essa diferença de R$ 1.000 todo mês. Em 10 anos, a primeira pessoa gastou R$ 360.000 em aluguel. A segunda também pagou aluguel, mas construiu um portfólio de investimentos de cerca de R$ 200.000 gerando renda. Uma única decisão de moradia repetida mensalmente pode ser a diferença entre se aposentar em 10 anos ou trabalhar até os 60. O mesmo sistema vale para transporte. Em vez de financiar um carro de R$ 200.000 com parcelas de R$ 3.500 mensais, comprar um carro confiável de R$ 90.000 e direcionar esses R$ 3.500 para investimentos durante 10 anos. Uma escolha te deixa com um bem que perde valor. A outra constrói aproximadamente R$ 600.000 em patrimônio. A escolha errada de carro pode atrasar sua linha do tempo de aposentadoria em 3 anos. E é aqui que as dinâmicas de carreira se transformam de formas que você não esperaria. Se você estiver 5 anos dentro do plano e sua renda passiva cobrir até 30% das suas despesas, algo sutil mas profundo acontece. Eu chamo isso de consciência de saída. Você ainda não é financeiramente livre, mas também não está mais em dependência total.
e isso muda como você aparece em todo lugar. Na quinta ano, o portfólio está em R$ 700.000. A renda passiva mensal é de cerca de R$ 2.800, na metade do caminho. O sistema está funcionando, então vem uma promoção e a pessoa decide comemorar alugando um carro de R$ 250.000. Parcela mensal, R$ 4.000. Esses R$ 4.000, se investidos, gerariam imediatamente R$ 160 a mais por mês em renda passiva, crescendo com o tempo. Nos 5 anos restantes, essa decisão não custa apenas R$ 240.000 em parcelas. Ela atrasa a independência financeira em aproximadamente 2 anos. 2 anos inteiros de liberdade, trocados por um carro que perde valor. Esse é o custo de oportunidade de forma concreta. Cada upgrade caro de estilo de vida não gasta só dinheiro, gasta tempo. Uma compra hoje se transforma diretamente em meses ou anos a mais de trabalho amanhã. Ver essa conexão claramente, sem julgamento, muda as decisões. Não é questão de culpa, é questão de enxergar a etiqueta de preço invisível colada em tudo. Então vamos reformular a pergunta toda. Você realmente pode se aposentar em 10 anos? Sim, mas apenas se estiver disposto a planejar isso de forma deliberada. O que significa calcular sua meta exata de gastos mensais? Descobrir matematicamente quanto capital isso exige. Determinar o investimento mensal que te leva até lá em 10 anos. E então proteger essa linha do tempo com força contra a inflação do estilo de vida, gastos por impulso e a pressão social de parecer bem-sucedido antes de realmente ser. O caminho está certo na teoria, mas é exigente. Invista com consistência, aumente as contribuições conforme a renda crescer. Monte uma carteira diversificada com BOVA11, ações de dividendos e ativos geradores de renda. Reinvista os dividendos cedo para acelerar os juros compostos. Mantenha os gastos estáveis mesmo com o aumento da renda. Deixe o sistema crescer sem interrupção. E aqui está a mudança que cresce mais rápido do que qualquer retorno de investimento. Quando você começa a acompanhar um progresso calculável, o portfólio crescendo de 200.000 para 400.000 para 800.000, a renda passiva mensal subindo de 600 para 1.500 para R$ 3.000. O tempo flui de forma diferente. Você não está mais torcendo para que isso funcione um dia. Você está vendo funcionar em tempo real. Essa visibilidade cria confiança. Confiança cria disciplina. Disciplina cria consistência. E consistência, protegida de decisões por impulso, cria a liberdade que a maioria das pessoas assume que exige, ou renda extraordinária, ou sorte extraordinária. Imagina daqui a 10 anos, uma manhã de terça-feira, sem alarme. Você confere a conta e vê R$ 6.100 depositados, não de um empregador, de um portfólio que você construiu mês a mês, protegendo-o de cada tentação de interromper o plano. E você percebe que trabalhar agora é opcional. Não porque você odeia o seu trabalho, porque você fez um planejamento inteligente. Essa versão de você não te agradece pelo carro de luxo ou pelo apartamento impressionante que você escolheu pelo caminho. Te agradece por ter enxergado o limite invisível, pelo momento em que você parou de poupar vagamente e começou a construir deliberadamente em direção a uma linha de chegada. Por ter entendido que 10 anos não é uma fantasia, é matemática aplicada, protegida de interrupções. Esse caminho não é chamativo, não é imediato, mas é real e está disponível para qualquer pessoa disposta a calcular o alvo, se comprometer com a linha do tempo e não deixar nada zerar o relógio. Meu nome é Manuel. Obrigado por dedicar esse tempo a repensar o que 10 anos podem realmente construir. A linha do tempo é mais curta do que você pensa. O alvo é mais claro do que te disseram. E a única pergunta que resta é se você está disposto a começar a construir hoje. Até o próximo vídeo.